Bíblia endossa a escravidão? Quais eram as principais razões para a escravidão entre os hebreus e como ela se diferenciava da escravidão em outras culturas antigas? Como as leis mosaicas regulavam o tratamento dos escravos e quais eram as implicações morais dessas leis? De que forma a experiência de escravidão no Egito influenciou as leis e tradições israelitas sobre a escravidão e a justiça social? Por que Salomão recorreu ao uso de trabalho forçado em seus projetos de construção e quais foram as consequências disso para o reino de Israel? Como os primeiros cristãos lidavam com a realidade da escravidão em suas comunidades? E que evidências existem sobre a libertação de escravos no Império Romano? De que maneira os princípios do Novo Testamento contribuíram para os movimentos abolicionistas ao longo da história? Povo de Deus, começaremos a analisar certas passagens difíceis, complexas, do livro de Êxodo, as quais exigem um esforço maior da nossa parte para sua correta interpretação. Interpretaremos todos esses textos até terminarmos o livro de Êxodo. Depois continuaremos fazendo o mesmo até terminarmos a Bíblia toda. Vocês verão que a palavra de Deus é inerrante e fiel em todos os seus termos. No que diz respeito ao relato de Êxodo, logo no início do livro, somos confrontados com uma questão que muitos têm dificuldade de lidar: a escravidão. O livro de Êxodo nos mostra como se deu a escravidão dos israelitas e como Moisés foi levantado por Deus para libertar o seu povo da opressão pela qual estavam passando. No entanto, a escravidão era praticada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, posteriormente, E muitos dizem que o cristianismo parece endossar esta prática, já que muito se fala da liberdade espiritual, que é a libertação do pecado e a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo, mas a questão da escravidão física parece ser tratada de uma maneira superficial. Será que é isso mesmo? Bem, para que possamos compreender este tema tão importante, faremos um levantamento histórico sobre a prática da escravidão no mundo antigo, no Antigo Testamento, e também analisaremos a nova perspectiva sobre a escravidão segundo os preceitos cristãos apresentados no Novo Testamento. Este assunto é de extrema importância e a escravidão também é um tema que faz parte do curso de formação política. Então não deixe de fazer esse curso. Esta é uma excelente oportunidade para você compreender o rumo que o mundo tem tomado de acordo com os interesses de um movimento político que tem influenciado o nosso país há décadas. Então, vamos começar nossa análise e eu peço apenas que você dê o seu like agora para que esse vídeo seja recomendado pelo YouTube e alcance outras pessoas. No coração da narrativa bíblica, encontramos uma das histórias mais marcantes sobre a escravidão no mundo antigo, a escravidão dos israelitas no Egito. Esta saga épica, descrita no livro de Êxodo, revela o sofrimento de um povo submetido a trabalhos forçados sob o domínio egípcio. Os israelitas, forçados a construir cidades como Pitom e Ramsés, enfrentaram uma opressão implacável que durou gerações. A história atinge seu ápice com o chamado de Moisés. Segundo a Bíblia, Moisés foi escolhido por Deus para libertar seu povo. A jornada de libertação, liderada por Moisés, é um pilar da tradição judaica, simbolizando a luta pela liberdade e a busca pela autodeterminação. Este êxodo do Egito representa não apenas uma fuga da escravidão física, mas também uma caminhada espiritual rumo à promessa de uma terra de liberdade. No início, o cenário era bem diferente. Faraó, impressionado com José, havia concedido a Jacó e a sua família o melhor da terra. No entanto, a prosperidade dos israelitas se tornou uma ameaça aos olhos dos egípcios. Com o crescimento exponencial dos filhos de Israel, o medo de uma insurreição interna tomou conta do Egito. Os israelitas, agora numerosos e residentes próximos às fronteiras, eram vistos como potenciais aliados de invasores estrangeiros. Os estrategistas egípcios, alarmados, decidiram agir preventivamente. A solução? Subjugar os israelitas à escravidão, eliminando qualquer ameaça à estabilidade nacional. O trabalho forçado foi intensificado, tornando-se extenuante e amargo. A crueldade dos capatazes egípcios era extrema, marcada por uma falta de compaixão e uma dureza de coração que a lei mosaica mais tarde proibiria para os próprios israelitas.
Infelizmente, mesmo os israelitas, em tempos posteriores, não estavam imunes a esses erros. O rei Salomão, por exemplo, recorreu ao trabalho forçado segundo o modelo egípcio, contribuindo para a eventual divisão do reino em Israel e Judá. A escravidão é o domínio de uma pessoa por parte de outrem, de tal modo que o escravo é visto muito mais como uma propriedade do que como uma pessoa. A escravidão era um aspecto profundamente arraigado em muitas civilizações antigas, desempenhando um papel significativo na economia e na sociedade. Desde as primeiras cidades-estado da Mesopotâmia até os impérios grego e romano, a escravidão era vista como uma instituição natural e necessária. Os escravos eram usados para diversas tarefas, incluindo trabalho agrícola, construção, serviços domésticos e até como soldados ou funcionários administrativos. Quando analisamos o Antigo Testamento, notamos que o termo hebraico para escravo ou servo é eved. Esse termo é usado por mais de 750 vezes, desde Gênesis 9, versículo 25, ocasião em que Noé amaldiçoa Canaã, dizendo que ele seria servo dos servos de seus irmãos, até Malaquias 4, versículo 4, que afirma que Moisés era um servo de Deus. Na verdade, além desta palavra eved, há mais duas palavras usadas no Antigo Testamento para indicar o escravo masculino e a escrava feminina, além das expressões como jovem, pessoa e alguém comprado a dinheiro. No Novo Testamento, a palavra usada em grego é doulos e aparece 21 vezes desde Mateus 8, versículo 9, até Apocalipse 22, versículo 6. O Antigo Testamento contém várias leis e regulamentações sobre a escravidão, refletindo sua aceitação e a tentativa de regular a prática, já que a escravidão era generalizada no Oriente nos dias do Antigo Testamento. No entanto, em Israel, saía mais barato contratar empregados assalariados para fazerem trabalhos pesados do que conservar escravos. O uso de escravos parece ter se confinado principalmente aos deveres domésticos e ao trabalho nos campos, juntamente com o chefe da família e seus familiares. A legislação do Antigo Testamento aparece em Êxodo 21, Levítico 25 e Deuteronômio 15. Há numerosas referências a escravos por todo o Antigo Testamento, mas os informes extra-bíblicos sobre a escravidão entre os judeus limitam-se aos papiros elefantinos provenientes da colônia judaica no Egito do século V a.C. Os documentos públicos e privados do Antigo Oriente Próximo, do terceiro milênio a.C., e daí até os dias do Novo Testamento, estão repletos de alusões à prática da escravidão nas culturas contemporâneas. No Oriente Próximo Antigo, a escravidão era uma prática comum e brutalmente aceita, com raízes profundas na conquista militar. Imagine milhares de homens, mulheres e crianças reduzidos à servidão após serem capturados em guerras. Era uma época selvagem, onde essa crueldade era considerada um avanço humanitário, visto que a prática anterior consistia em executar todos os prisioneiros de guerra. Homens, mulheres, crianças, não importa. No entanto, os códigos do Antigo Testamento procuravam moderar os castigos brutais impostos aos cativos. Por exemplo, se um soldado israelita se casasse com uma bela mulher cativa, ele deveria tratá-la como uma pessoa livre. Apesar dessas tentativas de moderação, a escravidão era uma realidade dura e generalizada praticada por muitos povos, incluindo fenícios, filisteus, sírios, egípcios e romanos, que escravizavam judeus em grandes números. O comércio de escravos também era uma forma comum de aquisição. O Antigo Testamento estipulava que estrangeiros podiam ser comprados e vendidos como escravos, sendo considerados mera propriedade. Há menções frequentes a escravos importados para a Palestina, assim como hebreus vendidos como escravos em outras terras. Para combater o sequestro de pessoas livres para a venda como escravos, a Bíblia impunha a pena de morte. O Antigo Testamento cita casos trágicos, como um pai que vendeu sua filha como escrava, uma viúva que vendeu seus filhos para pagar a dívida de seu falecido marido, ou homens e mulheres que, em desespero, vendiam-se como escravos. O preço dos escravos variava muito.
Havendo desacordo quanto ao preço, podia apelar para um sacerdote. Nos tempos intertestamentais, 40 siclos era o preço médio que se pagava por um escravo. A venda de crianças à servidão era uma das práticas mais horríveis, com donzelas jovens frequentemente vendidas, embora existissem estipulações para impedir que essas jovens fossem reduzidas à prostituição. Evidências sugerem que os hebreus também participavam do comércio escravagista, uma prática bastante comum no Oriente Próximo. Uma escrava egípcia é mencionada em 2 Crônicas 2, versículo 34. Havia 2 preceitos legais que abordavam a questão da escravatura. Ambos os trechos proibiam a prática do sequestro para vender as pessoas como escravas. A pena contra esse crime era a execução capital. No entanto, José foi tratado desse modo por seus próprios irmãos. Uma segunda lei, que está em Deuteronômio 23, versículo 15 e 16, proibia a extradição dos escravos fugitivos. Talvez devamos pensar em algum hebreu, que tivesse escapado de seu proprietário em um país estrangeiro. Outro método de aquisição de escravos era através da insolvência. Uma prática comum, realmente, entre os israelitas era de se venderem como escravos por conta das dívidas que não conseguiam saldar. Leis em Êxodo 21, versículos 2 a 4 e Deuteronômio 15, versículo 12, tratavam e estipulavam condições deste negócio. Ambas as passagens aludem a um homem que recusasse a liberdade após ter servido como escravo por certo período de anos. O trecho de Levítico 25 descreve como se deveria tratar ao israelita que se vendesse voluntariamente como escravo. A lei também provia que os ladrões deveriam ser vendidos como escravos, não por haver furtado alguma coisa, mas por serem incapazes de recompensar o proprietário pela perda de sua propriedade. Muitas vezes, seguidores de Davi, endividados, se vendiam como escravos, conforme o primeiro livro de Samuel 22, versículo 2. Escravização de crianças para satisfazer credores também é mencionada em 2 Reis 4, versículo 1 e Neemias 5, versículo de 1 a 5. Isaías abordou essa prática terrível em seus escritos. Havia provisão para a libertação dos escravos a cada ano de jubileu, que ocorria de 50 em 50 anos. O valor de um escravo era calculado segundo o número de anos que ainda lhe restavam até o ano de jubileu. Juros altos contribuíam para a insolvência, mas a legislação em Êxodo, Levítico e Deuteronômio procurava proteger os israelitas da exploração por seus compatriotas. Os escravos também podiam ser adquiridos através de presentes. Os escravos não hebreus podiam ser adquiridos desta forma. Foi assim que Lia recebeu Zilpa como sua escrava. Outra forma de se adquirir escravos era através da herança. Escravos não hebreus podiam ser passados de uma geração para outra. O trecho de Levítico 25, versículo 46, provia a servidão perpétua dos habitantes de Canaã por esse intermédio. Por fim, os escravos também eram adquiridos por nascimento. Os filhos de escravos, nascidos na casa de seu proprietário, tornavam-se propriedades do senhor, mesmo que o pai desses filhos mais tarde viesse a tornar-se um homem livre. A lei veterotestamentária sobre a alforria de escravos aparece em 3 passagens diferentes. A primeira delas dizia que um escravo hebreu podia ser libertado após ter servido por 6 anos. Um escravo hebreu, após servir por 6 anos, tinha o direito de ser libertado no 7º ano. Contudo, essa liberdade tinha nuances. Se ele tivesse se casado antes da escravidão, sua esposa e filhos também seriam libertos. Mas se tivesse casado durante a escravidão, sua esposa e filhos continuariam servos do Senhor. As escravas enfrentavam uma realidade diferente, muitas vezes tratadas como concubinas ou esposas do proprietário ou de seus filhos, só em casos excepcionais eram libertadas. 3 motivos justificavam sua libertação. Se o proprietário ficasse desgostoso com ela, se ela fosse prometida a um dos filhos do proprietário, sendo tratada então como filha, ou se o proprietário tomasse outra esposa, devendo continuar a prover para sua concubina, neste caso. Havia leis da soltura em Êxodo 20 até Êxodo 23, assim como Deuteronômio 15 e Levítico 25, de 39 a 55. No entanto, a prática dessas leis era frequentemente ignorada. Jeremias, por exemplo, repreendeu os príncipes de Judá por desobedecerem o decreto de Zedequias sobre a libertação de escravos. Além dos direitos de alforria,
Os escravos também tinham direitos religiosos, sendo considerados parte da família do proprietário. Participavam das práticas religiosas e descansavam no sábado. Durante as festas religiosas judaicas, os escravos circuncidados compartilhavam da celebração. Um estrangeiro não podia participar dessas festas por ser incircunciso, mas um escravo, por fazer parte da família, era circuncidado. Até mesmo a esposa de um sacerdote, se tivesse casado com um estrangeiro não circuncidado, não podia participar das ofertas. Os escravos também possuíam alguns direitos civis. Os escravos eram muito protegidos de tratamentos desumanos. Assim, o assassinato de um escravo era punido com a execução capital. Se um escravo espancado morresse, seu proprietário deveria ser castigado, embora não houvesse certeza sobre o tipo de castigo. Se um proprietário aleijasse o seu escravo, ele tinha de ser posto em liberdade. Uma escrava era libertada se o espancamento resultasse, ao menos, na perda de um dente. Também havia preceitos atenientes à venda de pessoas à escravidão e à devolução de escravos fugidos. A vida dos escravos estava marcada por leis que tanto protegiam quanto restringiam seus direitos. A permissão para casar-se era uma dessas proteções, mas também uma armadilha de servidão perpétua. Um escravo hebreu que encontrava liberdade após 6 anos de serviço podia ver sua esposa e filhos, adquiridos durante a escravidão, permanecerem nas mãos do Senhor, como eu já falei aqui. Isso frequentemente levava o escravo a optar por continuar servindo, marcando-se voluntariamente para a vida toda. Desde os tempos mais remotos, surpreendentemente, os escravos tinham o direito de acumular propriedades. O pecúlio podia ser de qualquer natureza, incluindo até mesmo escravos. Isso mesmo. Havia escravos donos de escravos, como registrado na história de Mefibosete, onde Ziba, um servo, possuía outros escravos. Esse direito era reconhecido desde o Código de Hammurabi, da antiga Babilônia. O Antigo Testamento permitia que escravos se redimissem ou fossem resgatados por parentes. A legislação em Deuteronômio 15, versículo 13 ao 15, foi especificamente generosa, garantindo que um escravo liberto no ano sabático recebesse presentes substanciais do seu senhor em memória da libertação dos hebreus do Egito. Esse ato de generosidade visava reforçar a importância da liberdade e a gratidão pelos tempos de servidão passados. A proteção dos escravos estendia-se ao asilo e à extradição. Deuteronômio 23, versículo 15 ao 16, sugeria que os escravos fugitivos deveriam encontrar refúgio em Israel sem o risco de serem devolvidos aos seus senhores. Há paralelos quanto a esse tipo de provisão em outros antigos códigos do Oriente Próximo. Para marcar a condição de propriedade, os escravos eram identificados de várias maneiras. No Egito, recebiam marcas com o nome do proprietário e tinham cortes de cabelo específicos. Na Babilônia, além desses métodos, os escravos também eram obrigados a usar pulseiras de identificação no pulso, no tornozelo ou mesmo em torno do pescoço. Em Israel, um escravo que desejasse permanecer com seu senhor após 6 anos tinha sua orelha perfurada com a ajuda de uma sovela. No Oriente Próximo, a servidão pública existia desde os dias mais remotos. As primeiras menções a esse costume aparecem em Josué 16, versículo 10 e Juízes 1, versículo 28. Isso se tornou ainda mais generalizado e mais viável, economicamente falando, quando foi estabelecido o governo davídico, em Israel. Salomão, conhecido por sua sabedoria e por construir o primeiro templo em Jerusalém, de fato, empregou o trabalho forçado para seus grandiosos projetos de construção. Salomão recrutou 30.000 homens de Israel para trabalhar no Líbano, cortando madeira e transportando-a para Jerusalém. Além disso, 1 Reis 9, versículo de 15 a 22, menciona que Salomão usou a população não israelita remanescente na terra de Canaã, os amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, como trabalhadores forçados, enquanto os israelitas eram empregados em posições de comando e militares. Este uso do trabalho forçado, como já disse no início, gerou descontentamento, contribuindo para a divisão do reino após a morte de Salomão.
Em Esdras 2, versículos 55 a 58, e Neemias 7, versículos 57 a 60, esses escravos foram combinados com os servos do templo quando do recenseamento, e o número dos mesmos aparece como um total de 392. Escravos do templo eram comuns nos dias do Antigo Testamento por todo o Oriente Próximo. Todavia, na Bíblia, não há menção a eles antes dos tempos pós-exílicos. Eles foram trazidos para a Palestina por Zorobabel e Esdras, provenientes da Babilônia. Esdras 7, versículo 20, fala que o total destes escravos era 220. Aparentemente, eles viviam em aposentos contíguos ao templo e trabalhavam sob supervisores. Antes mesmo disso, certos cativos midianitas foram forçados a servir aos israelitas no tabernáculo. E os gibeonitas foram forçados a tornar-se lenhadores e carregadores de água, conforme Josué 9, versículo 23. Porém, nós não sabemos ao certo se eles serviram como escravos no templo de Jerusalém. Os códigos legais antigos estabeleciam limites para o tratamento que uma pessoa podia dar a outra, mas pouco revelavam sobre a vida cotidiana dos escravos no Oriente Próximo. Para compreender essa realidade, devemos examinar as narrativas bíblicas, onde os escravos muitas vezes desempenhavam papéis importantes. Já vimos aqui que no Antigo Testamento, os escravos eram vistos quase como membros da família, sendo frequentemente mencionados junto com mulheres e crianças, conforme Êxodo 20, versículo 17, por exemplo. A venda e compra de crianças, assim como de escravos, era comum, e a linha entre uma esposa legítima e uma concubina era tênue. O apóstolo Paulo, em Gálatas 4, versículo 1, observou que em Israel uma criança não diferia muito de um escravo, embora fossem os escravos que tinham proteção legal contra injúrias permanentes e não as crianças. Diferentemente das grandes plantações dos Estados Unidos e do Brasil, onde os escravos eram usados em grande número para trabalhos braçais, em Israel, os escravos eram geralmente domésticos, em famílias abastadas. Esse ambiente doméstico permitia a formação de laços afetivos entre os proprietários e seus escravos. A lei bíblica, inclusive, permitia que os escravos optassem por permanecer com seus senhores de forma permanente, se assim desejassem. Um exemplo marcante dessa relação próxima é o de Abraão e seu escravo Eliezer. Eliezer não apenas administrava os bens de Abraão, mas também foi considerado seu herdeiro em determinado momento. Posteriormente, Eliezer teve a missão crucial de encontrar uma esposa para Isaque, filho de Abraão, mostrando a confiança e o respeito mútuo existente entre eles. Outro exemplo é o de um escravo de Saul, que se tornou confidente e conselheiro do rei. Geazi, servo do profeta Eliseu, também ilustra a proximidade entre senhores e escravos. Em um caso especial, Jará, um escravo egípcio, recebeu a filha de seu senhor como esposa, conforme o primeiro livro de Crônicas 2, versículo 35, indicando que tais relações podiam se tornar bastante íntimas. Por conseguinte, entre os proprietários e os seus escravos, havia um clima de afeição mútua e não aquelas atitudes odiosas e racistas que caracterizaram a escravidão negra que se prolongou até as décadas finais do século XIX no Novo Mundo. O silêncio de Cristo e seus apóstolos sobre a escravidão na época em que viveram é intrigante. Em vez de condenarem a prática, figuras como Paulo e Pedro instruíam os escravos a obedecerem seus senhores. Em um caso notável, Paulo até aconselhou um escravo fugitivo, Onésimo, a retornar ao seu mestre, Filemão. Nunca é sugerido no Novo Testamento que os cristãos deveriam libertar seus escravos, embora os donos fossem exortados a tratá-los com gentileza e consideração. O Novo Testamento não condena a instituição da escravidão, mas reprova seus abusos. Talvez essa atitude dos autores sagrados possa ser explicada pelo tratamento singular que os romanos do século I depois de Cristo davam aos seus escravos, frequentemente concedendo-lhes liberdade em grandes números. Porém, há outras razões para isso, e eu já vou falar sobre isso, tá bom? Mas é importante ter em mente que o método usado pelas Escrituras, mormente no Novo Testamento, para eliminar o mal em todas as suas formas, é o melhor. Cristo não foi um reformador social, ele foi um reformador dos corações daqueles que aceitam o seu senhorio,
tornando-se escravos voluntários do melhor de todos os proprietários. Então, a escravidão já tinha longa história no mundo greco-romano, quando foi produzido o Novo Testamento. A instituição foi introduzida na sociedade romana por ocasião das conquistas militares entre os séculos III e I a.C. Isso continuou até que o número de escravos chegou a superar em muito ao número dos cidadãos. E quando começou o século I d.C., já haviam sido introduzidas no Império Romano medidas radicais melhorando a condição dos escravos naquela sociedade. Tal como nos dias do Antigo Testamento, homens tornavam-se escravos de várias maneiras diferentes. A maioria deles era composta de escravos adquiridos ou herdados. Os que eram adquiridos usualmente eram prisioneiros de guerra ou pessoas sequestradas ilegalmente por piratas ou negociantes de escravos. Não obstante, houve um pequeno número de negociantes de escravos que chegou a criar escravos como se cria o gado, a fim de vendê-los. De fato, esse horrendo comércio chegou a tornar-se comum desde os primeiros séculos da escravidão romana. Cícero, por exemplo, chegou a dizer que a dívida era uma causa de escravidão no começo da história romana, mas essa prática tornou-se proibida por lei em 326 a.C. A escravidão era uma instituição perfeitamente integrada na sociedade romana por volta do século I d.C. Os cativos eram educados e treinados quanto aos costumes e maneiras dos romanos antes de poderem tornar-se cidadãos. Plínio, o moço, em uma carta, explicou que dera liberdade a seus escravos porque desejava ver sua pátria contar com o maior número de cidadãos. Outros disseram ou escreveram a mesma coisa. Porém, talvez a maior razão dessa libertação de escravos em grande número tenha sido o fato de que Roma estava enfrentando um grande declínio no número de cidadãos nascidos livres. E assim, com o nome e o patrocínio de seu ex-senhor, um escravo, agora liberto, podia ocupar-se de funções do Estado e a mais importante das funções, sem dúvida, era o serviço militar. Mas sem importar os motivos exatos deles, a verdade é que há provas de vários tipos que os romanos libertavam seus escravos em grandes números. Outras evidências históricas indicam que entre 81 e 49 a.C., cerca de 500 mil escravos foram libertados. Esse grande número torna-se ainda mais significativo ao nos lembrarmos de que a cidade de Roma, no ano 5 a.C., tinha uma população calculada em apenas 870 mil habitantes. César enviou 80 mil pessoas pobres, quase todas elas ex-escravas, da cidade de Roma para certas províncias, como colonos, entre os anos 46 e 44 a.C. E mesmo antes disso, em 57 e 56 a.C., muitos proprietários de escravos deram liberdade a seus cativos por razões financeiras. Isso mostra que não era somente por motivos humanitários que os escravos recebiam sua alforria. Em um estudo feito em 13.900 inscrições tumulares, ficou provado que 83% tinham nomes estrangeiros e 70% tinham nomes gregos. Isso é indicação segura de que o indivíduo ali sepultado fora um escravo ou que, talvez, fosse um filho ou filha de um escravo ou liberto. Todavia, os estudos demonstram que os descendentes de pessoas com nomes estrangeiros não demoravam a preferir para seus filhos nomes tipicamente latinos. A legislação de Augusto determinava que os escravos de um proprietário fossem libertados após sua morte. Essas práticas demonstram que a alforria de escravos era frequente na Roma Antiga, permitindo a integração dos ex-escravos na sociedade romana. Há escassas informações sobre o tempo em que o escravo tinha de esperar pela sua libertação. Cícero, porém, parece indicar que um escravo digno podia esperar sua liberdade em torno de 7 anos. Uma figura numérica que coincide notavelmente com o que preceitua o Antigo Testamento em Êxodo 21, versículo 2. Na Roma Antiga, a liberdade para os escravos era um evento que transformava vidas e redefinia destinos. Quando um senhor libertava um escravo, muitas vezes estabelecia o liberto como um negociante ou artífice, tornando-se seu sócio. Nas casas romanas, os escravos aprendiam ofícios
e, por meio de trabalho extra, acumulavam dinheiro suficiente para comprar sua liberdade ou eram libertados gratuitamente. Muitos ex-escravos ascenderam socialmente, tornando-se prósperos comerciantes. Em Ostia, porto marítimo de Roma, uma significativa proporção dos magistrados eram libertos e outros chegavam a status de cavaleiros, uma posição que exigia uma fortuna de pelo menos 50.000 sestércios, uma antiga moeda romana. Alguns enriqueceram como comerciantes de cereais, carpinteiros, mercadores de vinhos, fabricantes de imóveis e inspetores. Em Roma, a famosa Via Sacra era conhecida por suas lojas de joalheria, todas pertencentes a libertos, que incluíam 7 comerciantes de pérolas, 2 joalheiros, 2 fundidores de ouro, 1 gravador e 1 fabricante de peças de prata. Os judeus libertos em Roma compunham um grupo particularmente interessante. Muitos chegaram à cidade como escravos durante os períodos finais da República ou no início do Império. Contudo, registros das catacumbas mostram que não havia um único escravo entre os judeus sepultados ali, confirmando a declaração do escritor judeu Filo, de que muitos judeus, embora chegassem como escravos, logo eram libertados. Além disso, os judeus escondiam a sua identidade por detrás de exaltados nomes próprios, tipicamente romanos, e não teriam sido descobertos como judeus se não tivessem sido sepultados nas catacumbas dos judeus. Tudo o que foi dito até aqui evidencia o fato de que em Roma os escravos não serviam perpetuamente, mas podiam esperar alegremente pelo dia da oportunidade de sua liberdade. Tornou-se comum os romanos libertarem seus escravos e estabelecê-los em negócios, muitas vezes como sócios. Alguns ex-escravos acumulavam mais riqueza do que seus antigos senhores. Os escravos gozavam de certos direitos iguais aos dos homens livres e, em alguns aspectos, até vantagens. Eles podiam acumular consideráveis quantias de dinheiro, constituir família, e em 20 d.C., o Senado decretou que escravos criminosos tinham o direito a julgamento justo como os homens livres. A vida dos escravos também chegou a ter tais garantias que houve mesmo casos de intervenções militares para lhes garantirem a vida. Um caso deveras interessante ilustra a proteção dada aos escravos. O imperador Adriano foi atacado por um escravo que enlouquecera. Mas em vez de ser executado, o atacante foi entregue aos cuidados de um médico. Nas casas romanas, embora houvesse divisões especiais para os escravos, estas estavam integradas ao restante da residência e incluíam facilidades como cozinhas e latrinas. Em termos de vestimenta e alimentação, escravos qualificados não eram considerados inferiores a homens livres, a ponto de Sêneca mencionar que o Senado precisou decretar uma vestimenta especial para distinguir escravos de cidadãos livres. Nos dias do Novo Testamento, os trabalhadores livres no Império Romano dificilmente viviam em melhores condições que os escravos. Um trabalhador comum ganhava 1 denário por dia, o mesmo valor citado na parábola de Jesus sobre os trabalhadores da vinha em Mateus 20, versículo 2. Os soldados das tropas de Júlio César nem ao menos recebiam essa quantia, porquanto seu salário era de 225 denários anuais, embora pudessem receber alguns benefícios extras, sob a forma de alimentos e de despojos conquistados do inimigo. E esse salário médio foi diminuindo lentamente até que na época de Diocleciano, quando os preços dos alimentos estavam inflacionados, por decreto imperial, os trabalhadores não especializados deveriam receber entre meio e 1 denário por dia como salário. Isso permitia que esses trabalhadores contassem com uma dieta de pão, legumes e frutas, e nada mais. Se o indivíduo não dormisse pelas ruas, o que sucedia com um grande número de pessoas, então a moradia consumia 90 denários ou 30 sestércios anuais. Um sestércio equivalia a 3 denários, o que representava uma considerável parcela do salário anual de uma pessoa comum. No entanto, os escravos, além de terem garantidas essas necessidades fundamentais à vida, também recebiam 5 denários por mês para gastarem como bem entendessem. Com base nesses dados estatísticos, pode-se chegar à óbvia conclusão de que o homem livre ordinário no Império Romano não vivia melhor do que um escravo. Na verdade,
em períodos de aperto econômico, eram os escravos e não os homens livres que tinham garantias das necessidades básicas da vida. Obviamente, também sofriam brutalidades e mortes injustas, frequentemente. Podemos comparar tudo isso com a situação dos habitantes ordinários dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Aqui no Brasil, por exemplo, trabalhadores já assalariados enfrentam condições difíceis, com salários que mal cobrem suas necessidades básicas. A elevada taxa de crescimento populacional agrava a situação, resultando em um aumento no número de favelados e subempregos. A vida nos cárceres, embora restritiva, às vezes oferece condições melhores do que as enfrentadas por muitos nas favelas. Tudo isso mostra-nos tanto a necessidade urgente de reformas sociais, com melhor distribuição da renda, como também nos mostra que as condições de vida no antigo Império Romano apenas têm perpetuado em certos países menos favorecidos, cuja herança cultural é greco-romana, como é o caso de nosso querido país. Jesus mesmo disse: os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O Apocalipse prevê, para os últimos dias, grande escassez e fome. Quando o Senhor Jesus abre o terceiro selo, em Apocalipse 6, versículos 5 e 6, João nos revela o seguinte: então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma, como que voz, no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Essa projeção para o futuro não é nada lisonjeadora para a nossa civilização. Isso é verdade. E também parece que durante a grande tribulação será novamente instituída a escravatura, pois lemos que os mercadores da terra, entre outras coisas, negociarão com escravos e até almas humanas, conforme Apocalipse 18, versículo 13. Então ficou evidente que a escravidão era uma instituição profundamente enraizada na sociedade romana e grega da época do Novo Testamento. Era uma parte aceita da estrutura social e econômica. Contudo, com o advento do cristianismo, a perspectiva sobre a escravidão começou a mudar. Embora o Novo Testamento não condene explicitamente a escravidão, ele introduz princípios que, ao longo do tempo, minaram sua justificativa moral. Paulo, em suas cartas, encoraja os escravos a obedecerem seus mestres, mas também exorta os mestres a tratarem seus escravos com justiça e equidade. Este apelo à igualdade espiritual e à fraternidade entre todos os cristãos foi fundamental para a transformação das atitudes em relação à escravidão. Com o tempo, os princípios cristãos de igualdade, amor e justiça eventualmente influenciaram movimentos abolicionistas muitos séculos depois. Cristãos como William Wilberforce, na Inglaterra, e vários outros no movimento abolicionista americano usaram princípios bíblicos para argumentar contra a escravidão. No entanto, é importante reconhecer que durante muitos séculos a escravidão continuou a existir em sociedades cristãs e muitas vezes os textos bíblicos foram utilizados para justificar, de forma bastante equivocada, a prática da escravidão. De qualquer forma, a abordagem do Novo Testamento para com a escravidão não foi uma chamada direta para a abolição imediata, mas uma transformação gradual e moral da sociedade. E quando entendemos o contexto cultural da época, como vimos aqui, fica mais fácil compreender a razão da atitude de Jesus e dos apóstolos em relação a esta questão. Os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos plantaram as sementes para uma visão de igualdade e dignidade humana que, ao longo do tempo, contribuíram para a abolição da escravidão e continuam a influenciar a luta pela justiça social hoje. Portanto, diante de tudo o que tratamos aqui, não podemos negar que a escravidão no mundo antigo era uma prática generalizada e complexa, refletida nas narrativas e regulamentações bíblicas, e que a transição das perspectivas do Antigo Testamento para o Novo Testamento e os princípios cristãos foi crucial para a eventual condenação e abolição da escravidão. Espero que isso tenha ficado bastante claro. A história da escravidão, tanto antiga quanto mais recente, continua a ser um tema de grande relevância e importância, destacando a evolução das normas morais e éticas ao longo do tempo.
É por isso que a escravidão também é tema do nosso curso de formação política, pois muitas pautas são formuladas através de uma visão muito limitada acerca da escravidão. Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e compartilhe muito esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo também. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossos vídeos. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.